Olá pessoal, eu sou o Rodrigo Oliveira, é um prazer estar aqui podendo trocar experiências com vocês. Inicialmente eu gostaria de parabenizar a comissão organizadora pela iniciativa brilhante no evento inovador na nossa área de fisioterapia, pela primeira vez no Brasil, realizar um evento desse porte com educação à distância. Então parabéns a todos. Gostaria de agradecer também a oportunidade que estão me dando de poder falar dos meus estudos que eu venho realizando ao longo do tempo, no meu mestrado, no meu doutorado, né, e aqui na Universidade Federal do Ceará, onde eu sou professor, onde eu leciono e realizo algumas pesquisas. Minha temática é uma das linhas de pesquisas, uma das áreas que eu mais gosto e que tenho participado ativamente aqui na Universidade Federal do Ceará, que é falando sobre alterações de tendões em populações com doenças crônicas, tal como o paciente que vive com diabetes, né? Então, hoje nós vamos falar e abordar a tendinopatia diabética. No nosso país, nós estamos passando por um processo de modificação da nossa composição demográfica, né? A expectativa do IBGE é que a gente tenha a tão famosa inversão da pirâmide demográfica. E com essa inversão, nós também temos uma modificação do nosso perfil epidemiológico, né? O Brasil antigamente passava por diversos problemas de saneamento básico, obviamente eles ainda não sumiram, né? Mas nós tínhamos muitas doenças infecto-contagiosas, né? E hoje esse perfil ele passa a ser mais de doenças crônicas, né? Doenças crônicas não transmissíveis, dentre elas o diabetes mellitus, né? Tanto do tipo 1, tipo 2, uma das doenças crônicas não transmissíveis que mais crescem no mundo. A gente pode observar nesse mapa mundi da diabetes, e nós percebemos que o Brasil está em destaque ali, né? E obviamente a outros países da Europa e da América do Norte, né? Mas a expectativa é que o Brasil ele atinja algo em torno de 30 a 40 milhões de indivíduos com diabetes até 2030, 2040. É um número realmente alarmante para a nossa população. De fato é que essa população ela vem tendo uma sobrevida muito boa, né? Esses indivíduos eles chegam hoje a ter uma expectativa de vida normal, no entanto, com muitas complicações, e com destaque hoje para as complicações músculo-esqueléticas, né? Então, assim, no enfoque da pesquisa, da ciência, até mesmo da parte clínica, muitas coisas estão voltadas para as doenças renais do paciente diabético, né, as complicações como a nefropatia, as doenças da córnea, como a retinopatia, né, as doenças de Charcot, as neuropatias diabéticas, né, tão famosas. Mas e aonde estão as complicações musculoesqueléticas? Onde elas ficam nesse processo, né? Obviamente, como eu já disse, né, com essa mudança desse perfil, esses pacientes eles passam a viver maior tempo de vida e, consequentemente, maior tempo de vida com a doença, né? E começam a desencadear diversos outros problemas. E nós vamos mostrar o que acontece com os tendões, principalmente o tendão de calcâneo, né? O tão famoso tendão de Aquiles, com os nossos pacientes diabéticos. O tendão ele tem como objetivo transmissão de força, né? Então, quando o músculo ele gera uma contração, ele tem que somente transmitir essa força para o osso para que a gente possa gerar o movimento. Para tal, ele é altamente ordenado, ele tem suas fibras de composição uniaxial, né? E tem uma organização muito estruturada, de forma hierárquica, né? Assim como o músculo que se organiza em feixes, né? Feixes primários, terciários, né? E nós temos o tropocolágeno lá dentro do tendão. Nós vamos ter a oportunidade de verificar alguns experimentos com tropocolágeno, né? Com as fibrilas de colágeno. Então, isso é muito interessante. Então, observe que o tendão normal é uma estrutura bem linear, bem uniaxial e muito organizada. No entanto, o processo patológico do tendão, denominado tendinopatia, né, ele vem sendo abordado por diversos autores de forma multifatorial,
né? Dentre as causas das alterações da tendinopatia, nós temos em destaque o trauma direto, né? O trauma agudo, que geraria uma resposta inflamatória. Nós temos o clássico que acontece com nossos atletas, que seria o traumatismo crônico, o excesso de uso, né? Um aumento de demanda, um aumento de frequência, um aumento de intensidade da carga de forma inadequada. Eu sugiro até que vocês assistam a palestra do professor Fábio Spadra. Ele vai abordar sobre essa temática, né? Então vocês poderão se aprofundar um pouco mais da tendinopatia. Outras formas de gerar lesão no tendão seria o desuso, imobilizar um tendão. Infelizmente a gente vê muito isso ainda, lesão de parte mole sendo imobilizada nas emergências pelo Brasil afora. Então isso também pode causar redução da tensão, da força e gerar uma tendinopatia. E nós temos também o processo de envelhecimento, né? O indivíduo ele vai envelhecimento, as propriedades biomecânicas dos tecidos, sobretudo o tecido conjuntivo, ela vai se alterando, podendo gerar tendinopatias. Por isso que pessoas mais velhas, acima principalmente dos 35 anos, 40 anos de idade, as tendinopatias são mais frequentes, né? No entanto, eu destaco que as doenças crônicas normalmente não têm entrado nesse processo de descrição dos fatores causais da tendinopatia. E nós vamos perceber que por simples só ser diabético é uma causa muito frequente, muito potente de se ter uma alteração de tendão. Mas, ok, eu vou abrir um parênteses aqui para uma breve história. Em aproximadamente 12 anos atrás, assim que estava me formando, ou um pouco depois, atendendo em Nova Friburgo, no estado do Rio de Janeiro, eu comecei a observar uma frequência muito grande de pessoas diabéticas com alterações de tendão. E isso me criou um grande ponto de interrogação que me fez ir à literatura e eu não consegui, naquele momento, achar nenhum artigo, nenhum material que pudesse me explicar, né, o porquê disso, né? Por que essa frequência? Até um dia que eu li um relato de caso sobre uma ruptura espontânea de tendão em um paciente jovem diabético. O artigo contava que o indivíduo andava normalmente e teve uma tão famosa ruptura total, uma síndrome da pedrada, né? Mas tão jovem que não praticava esporte, por qual motivo? E o autor ele nos seduziu ao caminho da doença crônica do diabetes, na hiperglicemia causando essa ruptura. Inicialmente ninguém entendeu muito bem, né? E eu também fiquei com essa pulguinha atrás da orelha, né? E queria identificar e verificar um pouco mais disso. Anos depois, ainda continuando estudando tecido conjuntivo, eu tive a oportunidade de escrever um projeto de pesquisa e começar a pensar nisso, né? Inicialmente eu fiz uma revisão sistemática, já nessa época já tínhamos aproximadamente 6, 7 artigos publicados sobre a temática, mas artigos ainda muito pobres, a grande maioria abordando com avaliação de ultrassonografia por imagem, né, o exame por imagem de ultrassom, que não tem uma boa propriedade clinimétrica para avaliar a espessura de tendão, alteração de tendão. Nós tínhamos também um estudo de Bolton, que eu vou falar várias vezes dele aqui hoje, né, um estudo com tomografia, que abordou alterações nos flexores longos do pé, do dedo, né? Um estudo com ressonância magnética em 2009, que seria o mais recente para a época, e um pequeno estudo com bastante vieses, né? Pegando material de biópsia de pacientes amputados com histologia. O somatório disso tudo gerou uma revisão sistemática, como eu tinha dito anteriormente, sobre esse possível questionamento, né? Existe alteração dos tendões em pacientes com diabetes mellitus? E aí a gente discute as limitações de cada um desses artigos, né? Discute também os pontos fortes, obviamente, e apesar das limitações das publicações, nós tínhamos já um indício que levava a nos crer que existia uma relação positiva entre a diabetes e alterações do tendão. A partir daí eu desenvolvi um protocolo com animais para estudar a alteração mecânica
né, dos tendões. Então, nós induzimos a diabetes a ratos, depois nós fazíamos a incisão e a retirada do tendão de calcâneo, colocávamos numa máquina de tração para gerar uma curva, uma tão famosa curva stretch strain, né, tensão-deformação, para a gente verificar qual o comportamento mecânico do tendão dos diabéticos. E aí nós tivemos uma surpresa, né? O tendão da linha pontilhada é o diabético, da linha contínua, o tendão dos animais saudáveis, controles, que tinha um comportamento muito normal, de fato, né? Onde nós tínhamos uma curva ali com um módulo elástico, que é a inclinação dessa curva, muito bom, né? E aí ele tinha uma tensão-deformação perfeita e depois rompia, né? Uma determinada tensão, né? O tendão ele tem que, de fato, romper. No diabético nós não observamos isso, já havia uma rigidez um pouco menor, né? Que é essa inclinação da linha pontilhada, só que a deformação, né? Ela era praticamente constante, assim, entendeu? Tinha um desvio muito grande para a direita do gráfico, aqui na linha pontilhada. É como se o tendão do diabético fosse um chiclete. Então ele esticava, 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 esticava na máquina e a gente não via a ruptura desse tendão de forma precoce, né? Isso demonstrava para a gente que o tendão não era rígido o suficiente para suportar cargas, né? Ele era um tendão que ele acumulava energia em vez de transmitir ao osso, né? Então, assim, são características desfavoráveis a um tendão, né? A um tecido conjuntivo denso, organizado, que simplesmente gostaria de transmitir força ao osso para gerar o movimento. Então, esse excesso de deformação, essa absorção de energia, isso provavelmente poderá aumentar, inclusive, o gasto energético da locomoção, da corrida desses pacientes diabéticos, né? Imagine que você toca o pé ao chão e você precisa de uma resposta da musculatura posterior da perna, dos gastrocnêmios, do sólido, tríceps sural de uma forma geral, e ali você tem um excesso de alongamento do tendão, em vez de ter uma propagação de energia para o osso, né? Então esse estudo ele gerou nosso segundo artigo sobre a temática, né, que falava justamente dessas propriedades mecânicas. Ele foi publicado em 2011 num bom periódico de engenharia biomédica. Nosso enfoque de fato era observar justamente a parte mecânica, a parte da engenharia do tendão realmente, né? E objetivo cumprido para essa etapa. Posteriormente, nós ficamos ainda bastante curiosos para poder aprofundar um pouco mais do que acontecia com esses tendões. Então nós partimos para outros experimentos, né? Então, de uma forma inovadora, nós resolvemos pegar tendões de animais. Ali nós temos uma imagem de animais superiores, né? De lado e por cima, uma vista por cima desses animais. Os mais branquinhos, obviamente, são os animais controles. Notem que eles são mais fortes, mais corpulentos, né? Que os animais diabéticos sofrem muito, o pelo fica um pouco amarelado, ele chega a cair, né? Esses animais eles chegam a ter glicemia de 300, de 350, né? Para simular de fato um estado de hiperglicemia crônica. E nós pegávamos esses animais vivos, colocávamos numa ressonância magnética de 7 teslas, né? Hoje no humano nós estamos fazendo experimentos fazendo exames para pacientes com 3 teslas, né? Então, para animais com 7 teslas, uma capacidade de visualização muito boa. Nós fazíamos as imagens com os animais vivos, depois retirávamos os tendões para poder analisar na histologia, para que a gente possa ter um acompanhamento da imagem e do histológico, né? Então, inicialmente fizemos essas ressonâncias no plano sagital, coronal e axial, né? E observamos que existe uma alteração na espessura, tanto da área de secção transversa, tanto no plano coronal. Então, os tendões do grupo diabético, eles são maiores, são mais espessos. Mas, tendões mais espessos não seria melhor? Não de fato, porque provavelmente esses tendões, eles são muito desorganizados. E por serem desorganizados, né, isso geraria absorção de energia, perderíamos a capacidade de transmitir força ao osso, né, e teríamos uma conformação de um tecido desorganizado e espesso, né, que não é o objetivo da gente. Um exemplo que a gente sempre tem utilizado é o seguinte: imagine você pegar
um bolinho de algodão bem desorganizado e tentar rompê-lo. Ou pegar um barbante com fibras uniaxiais bem organizadas e também tentar rompê-lo. Nós vamos observar que, apesar de uma espessura menor, o nosso barbante ele é muito mais forte, muito mais resistente do que você pegar um bolinho de algodão, né? Ele vai romper facilmente. Então é mais ou menos isso que acontece com as estruturas do tendão. Então aqui nós, além de fazer essas imagens, nós conseguimos também, através de uma especialista, avaliar qualitativamente esse tendão, né? Então nós tivemos uma médica especializada em ressonâncias nucleares magnéticas do Rio de Janeiro, do Barra d'Or, e ela verificou nossas imagens e observou em diversos tendões desorganização, como mostra a seta ali, o tendão ondulado, o tendão desorganizado, com alguns pequenas lesões, talvez presença de líquido no tendão, edema, né? Então, os tendões diabéticos, de fato, com sofrimento, diferente do controle. Chama atenção também, não é nosso objetivo hoje, né? De observar o tamanho da musculatura da perna dos animais, né? Visto que aqui na esquerda nós temos uma corpulenta pata de um rato controle, do outro lado nós temos um músculo bem menor. Obviamente, para fazer as comparações de espessura, nós fizemos a normalização pelo peso desses animais, tá? Para que o dado possa ser de fato melhor. Para confirmar esse dado da espessura, nós pegamos esses animais com a ressonância magnética, depois de sacrificado, 7 dias depois que a gente transformava, induzia esses animais a diabetes, depois de 24 dias, então nós temos 4 grupos, né? O grupo controle diabético com 7 dias, o grupo diabético com 24 e o grupo controle também com 24. Então a gente observa ali nesse estadiamento que os animais, um pouco mais tempo de indução diabetes, já apresentam alterações também na mensuração histológica, o que confirma na ressonância nuclear magnética, né? Então nós fazíamos as lâminas e medimos também a espessura de tendões e observamos que os tendões diabéticos lá confirmados de forma também com diâmetros e espessuras maiores. Além disso, nós começamos a fazer diversos mensurações e cálculos e análises, obviamente, de célula, de tecido, de matriz extracelular, né? Então eu vou mostrar hoje o que chama mais atenção para a gente, os dados mais importantes para a gente, né? Então aqui nós vamos observar o seguinte: no A e o B nós temos o tendão acima, né? As 4 imagens acima, marronzinho ali, A e B, nós temos o tendão controle. O C e o D nós temos o diabéticos, sendo as 2 imagens da esquerda com 7 dias. São imagens que obviamente não apresentam lesão, como falamos no slide anterior. No slide B e D, com 24 dias. E aí sim nós podemos observar uma grande diferença, né? Observem o canto superior direito, né? Logo abaixo aqui do vídeo, nós temos um tendão extremamente organizado, com células extremamente alinhadas, né? Enquanto no tendão diabético, na figura D abaixo, nós temos uma desorganização imensa e um excesso de colágeno, né? Isso não é bom. A gente precisa da matriz extracelular com as suas fibras organizadas e com quantitativo ótimo, quantitativo perfeito. O excesso de tecido conjuntivo, excesso de colágeno, ele não é interessante porque isso mostra que o tendão está desorganizado. Então a gente, além de ver a desorganização nos slides, a gente vê uma tonalidade marrom maior. Isso significa também uma quantidade de colágeno maior, visto que, neste caso, o marcador do colágeno era o tipo 1. Além de fazer essa análise que a gente chama de imunistoquímica para o colágeno tipo 1, para confirmar isso, nós fizemos uma análise do RNA mensageiro, que seria a expressão para o colágeno, né? De fato, se nós temos um quantitativo de colágeno aumentado, a expressão dele também deverá estar aumentada, porque é o sinalizador, o mensageiro para que o corpo produza mais colágeno. E nós observamos uma diferença enorme, sendo o grupo diabético com uma altíssima expressão para a produção de colágeno tipo 1, né?
Então, o que confirma, além de ter muito colágeno presente no tecido, o corpo ainda fica estimulando a expressão de maior produção dessas fibras. Ainda nesse caminho, né, esses dados ainda não foram publicados, esse artigo está submetido, em breve nós teremos ele na íntegra, né? Nós fizemos uma análise inovadora no microscópio chamado microscopia de força atômica, né? É a primeira vez que isso é feito com tendões diabéticos. Então, nós observamos à esquerda, né, a imagem dos controles, à direita dos diabéticos. Isso aí é uma imagem dos fascículos, né, dos tendões. Então, a gente observa que o tendão diabético, ele tem uma espécie de abismo. Os fascículos, os feixes de fibras, eles se quebram, né? Eles se desorganizam, eles não vão do início ao fim do tendão, né? Enquanto na imagem do controle é uma imagem perfeita, harmônica, né? Com pequenos ondulados das fibras do tendão em repouso, né? Então, se a gente der um zoom nessa imagem, nós vamos começar a ver já fascículos mais profundos, né? Organizações de fibras. E a gente começa a ver também que essa organização de fibras no controle ela é perfeita, enquanto no diabético a gente já não vê esse padrão uniaxial, né? Nós observamos já uma mudança de direção, fascículos que se juntam, que se separam, sem uma organização, né, hierárquica, lógica. E se a gente aprofundar mais ainda e conseguir a gente ver, né, estruturas fibrilares, né, a fibrila realmente do tendão, esses risquinhos que nós estamos observando, né, seriam os anéis do tropocolágeno. Então a gente está vendo aqui de fato estruturas muito pequenas que só seria de fato possível ver com o microscópio dessa magnitude, de força atômica, né? Microscópio, essas imagens chegam a demorar 1 hora para serem geradas no microscópio, né? De tamanha a precisão dela. E a gente observa no grupo diabético uma espécie de botões, falhas, né, nesse tecido, deformações, né, além de espaçamentos entre elas, desorganização entre elas, né? Então, muito presente essas características de deformação morfológica do tendão do diabético. E aí nós temos essa imagem que nos chama muito a atenção, porque é uma imagem, obviamente, do tendão diabético, onde a gente percebe, as setas indicam para a gente que as fibras do tendão elas simplesmente mudam de direção, elas chegam a fazer uma deflexão de 180 graus. Então, isso seria um fator muito importante para explicar para a gente aquelas alterações mecânicas, né? Um fator para explicar por que os pacientes diabéticos têm uma tendência de ter uma ruptura espontânea do tendão ao caminhar ou fazer outro gesto, que obviamente acontece no não diabético, mas no diabético seria uma condição mais frequente, né? E aí nós partimos para outras análises, né? Nós queríamos mensurar agora a distância daqueles anéis do tropocolágeno. Isso foi possível também com a microscopia de força atômica. Saímos de uma avaliação qualitativa e tendemos para uma avaliação quantitativa. Então, nós, no mesmo software de análise, nós traçávamos uma linha e pedimos para ele calcular esse intervalo que chama-se espaço de periodização da banda D das fibras de colágeno, né? Esse aumento desse espaçamento poderia de fato fragilizar o tendão. Só que nós não observamos diferença nas fibras do tendão diabético do tendão normal, do tendão controle, né? Não houve diferença dessa periodicidade da banda D. Mas o que chama atenção para a gente é que na tendinopatia clássica mecânica, do Oroveruse, a do atleta, também já foi feito esse tipo de análise, né? E não foi observado também variação, né? E também isso já foi feito em outras condições, como na cauda do rato, em pacientes diabéticos, e também não foi visto isso nesse momento. Partimos então para verificar algo mais interessante, né? Nós queríamos ver a viscoelasticidade dessas estruturas moleculares, né? Dessas estruturas tão frágeis, tão pequenas. Então, nesse microscópio de força atômica, existe a possibilidade dele tocar o tecido e conseguir fazer uma avaliação da viscoelasticidade, né? Então, nós podemos observar que nesse espaço onde as setas
descendente, onde as setas mostram para a gente, nós temos o espaço entre as fibras, justamente onde ficam estruturas como os proteoglicanos, os glicosaminoglicanos, as glicoproteínas, são substâncias conhecidas também como crosslinks, pontes cruzadas, eles que dão sustentabilidade, juntam, unem, mantêm as fibras organizadas, né? E a gente observa que existe uma alteração importante, agora aqui pela coloração, né? Existe uma fragilidade muito forte, né? Quanto mais escuro, mais frágil, mais friável é a estrutura, né? Então a gente vê aqui no grupo diabético à direita, muito escuro, aquela faixa ali dos proteoglicanos, né? Então, assim, que explicaria uma condição muito friável. Enquanto no centro da fibra, realmente, propriamente dito, né, na estrutura de colágeno, nós temos um padrão clássico de uma tonalidade média, né, de uma resistência, uma fibra rígida, né, mas que permite pequenas elasticidades, enquanto no tendão diabético nós temos uma variação muito maior, né, um desvio de tonalidades muito maiores, né, que isso explicaria também as fibras tendo alterações mecânicas, né, principalmente essas alterações viscoelásticas nessa região interfibrilar. Isso poderia acontecer pelo que Odette chama de glicação não enzimática, né? Seria um acúmulo de moléculas de açúcar junto a essas estruturas moleculares e que isso alteraria a conformação, aumentaria o peso molecular e transformasse essas estruturas mais friáveis, né? E isso, essa fragilidade entre a junção das fibras, ela explicaria nosso primeiro estudo, né? Aquele estudo a gente vê o fracasso precoce do tendão, né? A gente tem aquela deformação imensa, o tendão parecendo um chiclete, né? Obviamente, se eu tenho as estruturas de ligação das fibras que parecem chiclete, a estrutura toda ela virou um grande chicletão, né? E isso tem um custo energético para o tendão, de lesão, e pode chegar, obviamente, até a ruptura. E aí nós começamos a investigar outras alterações. Suspeitávamos que o padrão da tendinopatia que ocorre no diabético seria um padrão muito próximo da tendinopatia que ocorre nos atletas, né? Uma tendinopatia com alterações vasculares. Então nós começamos a fazer pequenos e grandes experimentos para verificar as alterações dos vasos dos diabéticos, né? Nós temos aqui a primeira análise, uma análise simples, e a gente fazia uma histologia simples e verificávamos, contávamos a presença de vaso sanguíneo dentro do tendão. Notem que o tendão, o core, o centro do tendão, não é para ter vaso sanguíneo abundantemente, né? Então, no tendão diabético a gente via isso frequentemente, né? Então, todas as lâminas que nós analisávamos, todos os animais que nós tínhamos, eles tinham vasos sanguíneos grandes, né? Permeando no tendão. No paciente atleta, isso poderia justificar a dor, né? Uma tendinopatia crônica, que chama-se de tendinose, visto que o vaso migra para aquela região, chama-se hiperplasia vascular, né? Que seria o termo correto quando é patológico, parecido até quando ocorre na neoplasia, no câncer, né? Então, essa hiperplasia vascular, ela vai, o vaso carrega com ele o nervo, né? Então, com a contração muscular, o estiramento do tendão, nós teríamos uma compressão do vaso e, consequentemente, do nervo vasorum, do nervo que envolve o vaso. E aí o indivíduo teria dor irradiada. Talvez o diabético isso não aconteça, né? Visto que ele tem alterações de sensibilidade, e aí a tendinopatia ela pode correr, né, um curso muito maior, visto que o paciente não sente dor. Ele tem alterações morfológicas, tem alterações vasculares, tem a compressão nervosa, só que a alteração de sensibilidade talvez não permita que ele perceba isso, e por isso que ele caminha para uma cronicidade, para uma ruptura tão frequente. Para confirmar esse dado da vascularização, nós fizemos da mesma forma que nós fizemos lá no colágeno, nós quantificamos o fator de crescimento endotelial vascular, o VEGF, né? Nosso objetivo seria
quantificar a presença do VEGF, onde a gente percebe ali em marrom, né? Na figura A a gente não vê nada em marrom, na figura B a gente tem os marcadores em marrom. Esses marronzinhos demonstrariam a presença de VEGF dentro do tendão. Se o tendão ele é avascular, se não é para ter vaso sanguíneo ali, o que o fator de crescimento está fazendo ali nessa quantidade, né? Ele está estimulando uma hiperplasia, né? A formação de novos vasos. Com esses achados e outros experimentos que nós publicamos, e alguns não estão publicados, que até alguns deles não foram expressos aqui, nós conseguimos montar uma via, né, um caminho de tentar entender esse processo, né? Obviamente, disparado pela hiperglicemia, nós teríamos uma alteração da expressão do NF-κB, que é uma quantificação que nós fizemos, e o NF-κB ele estimularia óxido nítrico, o VEGF, a proliferação celular, né? E isso levaria a um processo patológico, né, de redução da capacidade funcional, de redução da capacidade biomecânica, e que a médio e longo prazo explicaria a nossa ruptura. Então, nos meus experimentos eu vim de trás para frente, né? Meus pacientes com ruptura, identifiquei alterações da capacidade biomecânica e da função, e depois nós começamos a identificar alterações morfológicas, alterações biomoleculares desse tecido. Isso gerou mais um artigo para o nosso grupo, né? Foi o nosso último grande artigo publicado numa boa revista, num bom periódico. Ele é uma revista aberta, Plozone, então é só digitar lá tendão, diabetes e o meu nome, certamente vai aparecer no site da revista, né? E é o primeiro artigo que ele cita o termo tendinopatia diabética, né? Que ali nós já poderíamos afirmar que existe de fato uma alteração diabética, assim como a nefropatia, a retinopatia, existe também a alteração chamada tendinopatia diabética, né? E aí nós temos alguns pontos chaves para transportar todo esse montante de dados para a nossa realidade clínica, né? Voltando lá para o meu passado, que era o meu objetivo, né? Por que os meus pacientes têm essas alterações? De fato, nós observamos uma alteração na rigidez do tendão e, consequentemente, provavelmente das fáscias também. A literatura, outros artigos abordam essa condição da face. Isso certamente leva a uma disfunção do movimento humano, que é o que interessa para a gente, né? E se isso for confirmado, essa disfunção do movimento humano, é capaz do prognóstico ser ruim, principalmente se tiver, a médio e longo prazo, uma associação da neuropatia diabética, né? Alguns indícios mostram que a alteração do tendão ela vem antes até mesmo da alteração neural, né? O problema é que a associação da neuropatia diabética com a tendinopatia, o paciente não tem um alarme, ele não tem um disparo, né, que faça com que o indivíduo busque um tratamento, e aí isso ele vai chegar até a fase de ruptura, né, disfunção do movimento e ruptura, sem realmente poder ter procurado uma ajuda de um médico, de um fisioterapeuta para poder reverter esse quadro. Ainda discutindo esse processo, né, trago 2 artigos para a gente, artigos de 2005, publicados na Clinical Biomechanics, né? Um deles é o artigo de Mercedes Bolton, né, que fala da tomografia computadorizada, e o outro artigo é do Giacomoso, um italiano, e ele fala brilhantemente das alterações de cargas plantares dos pacientes com neuropatias, né? Então você imagina, pacientes com rigidez na região de tendão de calcânio, modificariam sua marcha, acabam tendo uma pisada bem anteriorizada, jogando a carga bem para o antepé, né? Isso causaria o que a gente chama de doença Charcot, mal perfurante do antepé, médio pé, né? E outro estudo também mostrando essas alterações de rigidez dos tendões intrínsecos do pé, né? Então ele avaliou os tendões flexores do hálux em 3 regiões diferentes, mostrando alterações da aponeurose, mostrando alterações do flexor longo do hálux, né? E concluindo que
Existe um padrão muito diferente por causa dessa rigidez, aumento desse stiffness, né, talvez, no padrão de marcha, e que isso de fato levaria às complicações do pé diabético, no mal diabético, mal do pé diabético, né? A gente observa ali na parte superior um paciente normal, na parte inferior um paciente diabético numa relação baropodométrica, onde no A ali, no primeiro quadro, nós temos, seria o ataque do calcanhar, né? O contato inicial do pé. A gente observa que nessa primeira etapa o diabético ele não participa muito, ele deveria ter um pico maior do calcanhar e ele não tem, ele utiliza mais, já começa a utilizar mais a parte medial e anterior do pé. Depois ele tem um contato muito grande da região do médio pé, enquanto o paciente normal ele tem uma distribuição antero-posterior, né? Essa divisão de carga gera melhor equilíbrio, né? Divisões de pressões, enquanto o diabético ele tem um pico de carga na região do médio pé, e depois ele não termina com a saída dos dedos, né? Ele termina também com um ataque ainda da região de médio antepé, mas sem utilização dos dedos, né? E que isso geraria também sempre pressões durante a marcha, mais ou menos na mesma região. E aí nós teríamos o desencadeamento de alterações graves, mal perfurantes, necrose. Poderiam até, discutimos isso recentemente em outro evento, levar até a amputação dessa estrutura, desse pé, né, desse paciente diabético. Isso poderia ser evitado lá atrás se nós tivéssemos tratado a tendinopatia diabética desse indivíduo. Mas e aí, né? O que fazer? Então, mediante esse quadro, nós começamos a desenvolver alguns estudos ainda experimentais, né? E o primeiro deles foi a gente realizou atividade física aeróbica moderada, né? Acreditando que a atividade física moderada ela é uma boa ferramenta, mesmo para o diabetes tipo 1, obviamente com muitas recomendações, né? De controle glicêmico, e nós queríamos ver como o tendão reagiria a esse processo cíclico, né? De tensão-deformação, durante corridas leves, corridas moderadas, né? E, de fato, o treino aeróbico moderado, ele restaura a biomecânica do tendão. Então, assim, os valores biomecânicos, né, do tendão diabético que faz atividade física, eles são muito próximos do não diabético, né? Então, seria uma boa estratégia inicialmente para a gente, ainda, obviamente, de dado experimental, nós precisaríamos desenvolver esses estudos em outras condições, certamente em humanos, né? Mas e verificaríamos que a atividade moderada poderia ser uma boa estratégia. Atento que nem sempre o que funciona com o tendão do não diabético ele pode funcionar com o tendão do diabético. Saiu recentemente um estudo falando sobre a utilização do PRP, do plasma rico em plaquetas, né? Um relato de caso onde o profissional médico ele utilizou o PRP como convencionalmente tem utilizado com sucesso em seus atletas não diabéticos, enfim. E ele optou por utilizar esse recurso num paciente diabético e ele teve uma resposta não muito boa, né? O indivíduo ele reagiu mal, ele teve um processo infeccioso e uma resposta inflamatória muito maior do que o esperado, né? O indivíduo ele ficou hospitalizado, inclusive. Então tem esse relato de caso e, por enquanto, a gente não, com base nesse artigo, não se recomenda a utilização dessa prática. Então nós temos que ter cuidado. Não sabemos ainda se a atividade excêntrica tem a mesma resposta, não sabemos se a laser terapia tem a mesma resposta, né? Dentre muitas outras condições. Então, resumo de nossa aula, nós temos uma alteração da espessura do tendão, vimos que isso não é bom, temos um fracasso precoce do tendão, né? Alterações morfológicas importantes, presenças de vasos sanguíneos, né? Nas estruturas que não deveríamos ter, alterações morfológicas, defeitos no colágeno, excesso de colágeno, né? Um aumento da rigidez tecidual em algumas estruturas, né? Apesar de ser tecidos mais rígidos, mas com uma capacidade elástica muito grande. Então, assim, de fato, uma alteração enorme
da mecânica do tendão, né? Isso levaria a alterações da marcha e um prognóstico não muito favorável. Obviamente, estudos de prognóstico têm que ser realizados para esses pacientes, né? Mas o prognóstico clínico que a gente está abordando aqui, visto que ele não tem essa alteração, essa sensação dolorosa da tendinopatia crônica, e isso poderá ter um curso desfavorável para ele para a ruptura. Eu gostaria de agradecer o convite novamente, me coloco à disposição para tirar outras dúvidas, para disponibilizar os artigos. Aqui está o site do curso que eu ministro aula, o meu e-mail profissional, né? Parte do meu grupo, né, de pesquisa com outros professores, professor Márcio, professor Gabriel e professor Pedro, e alguns bolsistas do nosso laboratório, né? Muito obrigado e curtam o evento. Um abraço, pessoal. Obrigado.